Fala, meus consagrados, beleza? Bora aí para mais uma revisão de dinâmica aqui no canal Trivium Pi. Hoje temos aí as leis de Newton, um pouquinho de gravitação e um pouco de dinâmica do movimento circular, beleza? Então chega de conversa, bora aí para a revisão. Primeira questão está dizendo para a gente o seguinte aí. Qual a opção a seguir está correta em relação à primeira lei de Newton? Vamos lá, revisando aqui rapidão as leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, beleza? O que diz para a gente a lei da inércia? Diz que se um corpo está em repouso, a tendência é permanecer em repouso. Se está em MRU, movimento retilíneo e uniforme, a tendência é permanecer em MRU, beleza? Então, seja em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a soma de todas as forças no corpo, ou seja, a força resultante tem que ser igual a zero e, portanto, a sua aceleração será zero. Estado inercial, repouso, velocidade igual a zero ou MRU, beleza? O primeiro aqui, equilíbrio estático. O segundo, equilíbrio dinâmico, estado inercial. Essa é a ideia, então, da primeira lei de Newton. A segunda lei é o famoso princípio fundamental da dinâmica, ok? Princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton, diz que a soma de todas as forças que atuam no corpo vetorialmente, ou seja, a força resultante, o resultado da soma vetorial, é igual à massa, ou seja, uma medida quantitativa da inércia do corpo, a massa, vezes a aceleração. Note então que a força resultante é proporcional à aceleração do corpo e tem a mesma direção e mesmo sentido dessa aceleração. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação, certo? Ação e reação. Então, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, né? Mesmo valor, mesmo módulo, beleza? Mesma direção, e o sentido é oposto. E o par, ação e reação, ele não atua no mesmo corpo, e por isso jamais se cancela. Beleza? Então, a ideia aí da ação e reação. As forças têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e não se cancelam porque não atuam no mesmo corpo. Grifa aí, não atuam no mesmo corpo. Beleza? Vamos analisar as afirmativas agora então. Primeira afirmativa, letra A aí. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia, afirmando que um corpo em repouso permanecerá em repouso e um objeto em movimento continuará em movimento com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. Perfeito, rapaz. Né? A força é o agente que modifica o estado inercial. Então está aqui, ó, aceleração aparece, força resultante é diferente de zero. Se a força resultante é diferente de zero, ele não pode estar em repouso ou MRU. Então a força é o agente que modifica o estado inercial. Letra B, a primeira lei de Newton também é chamada de lei da ação e reação. Então já era, né? Essa daí é a terceira lei de Newton. Letra C, a primeira lei de Newton afirma que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força aplicada a ele e inversamente proporcional à sua massa. Rapaz, estamos aí na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Então não é isso aí não. Embora o que esteja escrito aí esteja correto, não está relacionado com a primeira lei. Letra D. A primeira lei de Newton estabelece que a força resultante em um objeto é igual à massa do objeto multiplicada por sua aceleração. Ok, está descrito aí a segunda lei de Newton e não a primeira, então está fora. Letra E. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da gravitação universal. Não, rapaz, é lei da inércia. Inclusive, gravitação faz parte do nosso estudo hoje aqui. Beleza? Segue. Vamos para a sequência aí. Questão número 2. O princípio da ação e reação explica o fato de que... Ó, princípio da ação e reação, hein, rapaz? Aplico uma força num corpo, ele aplica uma força em mim com a mesma intensidade, mesma direção, sentido oposto. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, letra A.
Algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa. Cara, isso aí é graças à lei da inércia, que é a tendência do corpo em permanecer em seu estado de repouso ou movimento. Então, se puxar a toalha bem rápido, a tendência dos corpos ali é permanecer onde eles estavam. Então, isso aí tem a ver com a primeira lei de Newton. Letra B. Um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e retorna ao ponto de lançamento. Então temos aí um movimento retardado durante a subida e acelerado durante a descida, devido à força-peso que funciona como resultante no movimento aí. Então temos aí mais uma relação com, na verdade, a segunda lei de Newton. E a gente quer saber aqui do princípio da ação e reação. Estamos na terceira lei de Newton. Letra C. Quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, se nenhuma força atuar nela, a pedra seguirá em movimento, sempre com a mesma velocidade e a mesma direção. Então temos aí uma força resultante igual a zero. Lancei o corpo, atuei nele enquanto eu lancei e depois simplesmente ele foi embora, né, sem que nenhuma força modificasse seu estado. Então temos aí a lei da inércia, no item C. Letra D. A força de atração do Sol sobre a Terra é igual em intensidade e direção à força de atração da Terra sobre o Sol. Ok, aí sim, rapaz, temos o princípio da ação e reação. Então imagina que você tem o Sol aqui e aqui você tem a Terra, ok? O Sol puxa a Terra puxa o Sol. Essas duas forças atuam em corpos diferentes, têm o mesmo valor, o mesmo módulo aí, ok? A mesma direção e os sentidos são opostos, embora ele não tenha mencionado o sentido, já é suficiente aqui, né? Intensidade e direção iguais. Aí o que está sendo dito é totalmente verdadeiro, né? Aqui temos o princípio da ação e reação. Então, a Terra atrai o Sol atrai a Terra. E a gente vai aprender a quantificar isso daqui na teoria universal da gravitação do Newton aí, ok? Então aqui temos o princípio da ação e reação. Letra E, quanto maior a massa de um corpo, é mais difícil movimentá-lo se ele está parado e mais difícil pará-lo se ele está em movimento, ok? A massa é uma medida da inércia do corpo. Então, olha só, força resultante igual a m vezes a. Quanto maior a massa do corpo, se você quiser produzir uma aceleração, maior vai ser a força. Temos aí uma ideia da segunda lei de Newton, beleza? Então, letra D trata aí do princípio da ação e reação, terceira lei do Newton. Vamos lá, questão 3. Olha aí o Garfield. O que temos aí? Diga que eu não sou gordo. Tá, você não é gordo. Obrigado. O que a gente não é capaz de fazer sob pressão? Ok, interessante, né? Engraçada essa tirinha aí. Vamos ver o que está desenrolando aqui. Ó. Garfield, personagem da história anterior, é reconhecidamente um gato mal criado, guloso e obeso. Suponha que o bichano esteja na terra e que a balança utilizada por ele esteja em repouso, apoiada no solo horizontal. Considere que, na situação de repouso sobre a balança, Garfield exerça sobre ela uma força de compressão de intensidade 150 newtons. Então vamos imaginar aqui que ele está sendo puxado, né, para o centro da Terra devido ao campo gravitacional. Então temos aqui a força peso, beleza? Que vale 150 newtons. Essa força é a força que a Terra aplica no gato. Agora olha só, o gato está sobre a balança, beleza? Então o que vai acontecer? O gato é puxado contra o centro da Terra, para o centro da Terra aí, né? Então o gato é puxado para o centro da Terra e ele empurra a balança para baixo, beleza? Então o gato aplica uma força de 150 newtons na balança, beleza? O que a balança faz? Empurra o gato de volta, com aquela força que a gente chama de reação ao esmagamento e que é perpendicular às superfícies que estão em contato, que a gente chama de força normal, ok? Então, olha só, o gato aplica uma força na balança, a balança aplica uma força no gato.
Essa é a força que o gato aplica na balança, ok? A balança devolve a força com a mesma intensidade, mesma direção e o sentido oposto. Cuidado, rapaz, que o peso do gato não vai formar par com a normal. Por quê? O peso está atuando no corpo do gato, a normal está atuando no corpo do gato. Lembra? Para ação e reação não atuam no mesmo corpo. Então, de maneira simplificada aqui, ó, temos um bloquinho em cima de uma superfície, beleza? Essa superfície é o nosso planeta. Então, nesse bloquinho atua uma força que puxa ele para baixo. Essa força que está puxando o corpo para baixo é devido ao campo gravitacional do planeta Terra. Perfeito? Aí o que acontece? Como o bloco está na superfície, ele empurra a superfície para baixo, a superfície empurra ele para cima, ok? O peso é devido ao campo gravitacional da Terra. Essa outra força é devido à reação ao esmagamento aqui na superfície, beleza? Essas duas forças não formam um par ação e reação. Por quê? Elas estão atuando no mesmo corpo, beleza? Então vale a questão, cadê o par do peso e cadê o par da normal? O par do peso, rapaziada, está no centro da Terra. Lembra ali do Sol e da Terra que a gente acabou de fazer? Então, ó, a Terra puxa o bloquinho para baixo, o bloquinho puxa a Terra para cima com a mesma intensidade. Essas duas forças formam um par ação-reação. Aí você está perguntando, cadê o par então da normal? Está na própria superfície. O bloquinho empurra a superfície para baixo, a superfície empurra o bloquinho para cima. Essas duas forças aqui formam um par ação e reação, ok? Então não vai me dizer que a normal no corpo e o peso são um par ação e reação, perfeito? Vamos seguir a vibe aqui e ver o que ele está pedindo para a gente. Então aqui, ó. Primeira afirmativa, aí, né? A respeito do descrito são feitas as seguintes afirmações. Então, eu tenho aqui que o peso do gato, o peso do Garfield, na Terra tem intensidade de 150 newtons. Perfeito, né? Então eu tenho aí como afirmar isso, assumindo aí que a gravidade tem o valor de 10 newtons, de 10 metros por segundo ao quadrado, que a massa do gato é de 15 quilogramas, aí o peso dele é 150 newtons. É um contexto, ok? Então nesse contexto aí, eu vou entender então que, de fato, o peso do gato é de 150 newtons, que é a força que a Terra está fazendo nele, beleza? Então tá bonito isso aqui, tá? Por enquanto tá certo aí. O 2. A balança exerce sobre o gato uma força de intensidade 150 newtons. Perfeito. O gato empurra a balança para baixo, beleza? A balança reage empurrando o gato para cima. Essas duas forças têm o mesmo módulo, ok? Mesmo valor, mesma direção, sentido oposto, mas não são um par ação e reação porque estão atuando no mesmo corpo. Cuidado, hein? Então o gato empurra a balança para baixo, a balança empurra para cima. Beleza? Atua no mesmo corpo, game over, não é par, mas tem a mesma intensidade, ok? 150 newtons. O 3. O peso do gato e a força que a balança aplica sobre ele constituem um par ação-reação. Não porque estão no mesmo corpo, é isso que vai fazer a diferença aí, ok? Então, para formar o par ação-reação, não basta ter o mesmo módulo, a mesma direção, o sentido oposto. Tem que atuar em corpos diferentes. E nesse caso, você tem aí o mesmo corpo, ó, o peso do gato, ok? Está no gato. E a força que a balança aplica no gato, sobre ele, constitui um par ação-reação? Não. Então, temos como verdadeiro aí somente o 1 e o 2, ok? Afirmativas 1 e 2 estão corretas aí. Afirmativas 1 e 2, dá pra gente aí a letra E. Beleza? Somente 1 e 2 estão corretas. Segue a vibe. O clássico aí de bloquinho, hein? Vamos ver. No arranjo experimental da figura, não há atrito algum e o fio tem massa desprezível. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o que? Não sei. Vamos colocar aí alguma coisa, tipo, determine, sei lá, a tração no fio e a aceleração do sistema, beleza? Vamos fazer isso daí, faltou o comando aí, né? Então, provavelmente é esse rolê. Determine a
tração no fio e a aceleração do sistema. Beleza. Então, o sistema de blocos, tal, a primeira coisa a fazer é marcar as forças, né? Lembrando aí que você tem o peso do bloquinho, A aqui, A normal, essas duas forças, elas se cancelam porque elas estão no mesmo corpo, têm a mesma direção, sentidos opostos e o mesmo módulo. Aí você tem aqui o bloco B sendo puxado para baixo, peso do bloco B, né, devido à força gravitacional, campo gravitacional aí valendo 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Então tem a força peso, aí tem um fio amarrado aí, então vai ter a tração no fio. O bloquinho puxa o fio para baixo, o fio reage puxando o bloquinho para cima. Tração no fio aí, ok? Setinho em cima aqui é para indicar que é uma notação vetorial, né? Aí é o mesmo fio até chegar no bloco A, então vai experimentar a mesma tensão aí, mesmo módulo, ok? Não tem nenhum atrito, é isso que está rolando aí, beleza? Então, ó, se liga aí, bloco A, o que você vai fazer, cara? Aplica aí a segunda lei de Newton, ó. Suave, a gente já fez isso várias vezes, ó, FR igual a MA. O que é o FR? É a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo. No caso do bloco A aqui, ó, a única força é a tração, então a força resultante é a tração. Isso é igual à massa do bloco vezes a aceleração que ele vai experimentar, certo? E o bloco B? O que está rolando no bloco B aqui? O bloco B tem duas forças, ó, a tração e o peso, certo? Para onde esse cara vai? É para baixo aí, né? Não tem ninguém segurando o bloco A, ninguém puxando nada. Então esse cara vai descer acelerado. Aí a força resultante tem a mesma direção e mesmo sentido da aceleração. Então é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda é o peso, quem atrapalha é a tração. Sempre a força que está no sentido da aceleração, beleza? No caso aqui é o peso, menos a força que está contrária. Então ficaria aí o peso do bloquinho B menos a tração, isso é a força resultante, que é igual à massa desse bloco vezes a aceleração, sem estresse. Mas olha que curioso, cara. Se você somar essas duas equações, mais T aqui com menos T, temos aí que peso do B, que acabou sendo aí responsável pelo movimento do sistema, é igual à aceleração vezes, aí você soma aqui, né, desse lado, vai ficar massa do bloco A mais massa do bloco B. Então, olha só que curioso, cara. O bloco B funcionou como resultante no sistema. É ele que está fazendo aí o papel da força motora aí, né, movimentando o sistema. Então, o peso do B é a resultante no sistema, que é igual à aceleração do sistema vezes a soma das massas, né? Então, qual que é o peso do B aí? O peso do B é de, a massa é 3 kg, né? Vale lembrar aí que peso, não vá se esquecer, rapaz, é a massa vezes a gravidade. Então, eu tenho uma massa aqui de 3 kg, ok? Então, o peso é massa vezes gravidade, 30, igual a aceleração vezes a soma das duas massas, 3 mais o 2 aqui. Então, 3 mais 2, 5. Suave, achou a aceleração. 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. 6 vezes 5 é igual a 30, ok? Então, achou a aceleração aí. Ah, mas agora eu quero achar a tração. Tranquilo, ó, você pode vir nessa equação ou nessa daqui trocar a aceleração. Vai dar a mesma coisa. Vou trocar na mais fácil aí, que é a A. Então, a tração do fio vai ser igual à massa do bloco A, que vale 2 kg, vezes a aceleração, que vale 6. Isso dá 12 newtons. Então é isso, rapaziada. Tração e aceleração aí determinadas. Vale notar que você poderia já vir de cara aqui, né? Pegar o peso que está pendurado ali e fazer igual a aceleração vezes a soma das massas. Mas aí você teria que enxergar a parte de cima, que senão você não conseguiria determinar a tração no fio. Fechou? Então, aceleração de 6, tração no fio de 12 newtons. Questão detonada, sequência. Bora lá. O que a gente tem aí? Questão 5. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F que atua sobre uma mola em função de seu espaço de deformação X. Então, deformou X, experimentou aí F, ok? Perceba aqui que você tem uma reta. Então, a força aqui, ela varia de maneira linear com a deformação. Mas você já sabia disso, né? Uma vez que a força elástica é igual à constante da mola vezes o x. Esse K representa, então, a nossa
constante elástica da mola, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Se um corpo de 10 kg for pendurado nessa mola, qual será sua deformação? Adote G igual a 10. Ok, então primeiro vamos achar o K da mola, né? Preciso do K da mola para descobrir aí quanto que vai ser a força elástica quando eu tiver 10 quilos pendurados ali. Então, para achar o K da mola, vamos usar o que a gente tem no gráfico aqui, ó. Posso pegar esse pontinho aqui, nesse pontinho o X vale 10 e o F vale 20. Aí eu tenho já o K da mola. Então, olha lá, 20 igual ao K da mola vezes a deformação aí, que é 10. 20 dividido por 10 dá 2. Então, nossa mola tem uma constante elástica que é de 2 newtons para cada metro. Para cada metro de deformação da mola, eu tenho que aplicar 2 newton nela. O cara quer saber, quando eu pendurar nessa mola, 10 quilogramas, qual vai ser a deformação. Então, vamos lá. Lembra que o peso é massa vezes gravidade. Então, essa mola vai experimentar uma força que é a massa vezes a gravidade, 100 newtons. Então, vou aplicar 100 newtons na mola, ok? E eu quero saber qual é a deformação que ela vai sofrer, ou seja, o X. Então, tem a molinha aqui, pendurei o corpo, ele puxou a mola para baixo com um peso de 100 newtons e a mola reagiu no momento da elongação máxima com a força elástica, beleza? Aí eu tenho, então, que a força elástica vai ser igual ao peso que eu pendurei ali. A força elástica, você sabe que é K vezes X, ok? E o peso, nesse caso, aí foi de 100 newtons. Então, o nosso K vale 2 newtons para cada metro. Eu quero saber quanto que vai deformar, e isso é igual a 100, ok? Então, vai dar um X igual a 100 dividido por 2. Nossa, essa mola aqui é uma mola monstro, né? 100 dividido por 2, 50 metros aí. É alguma coisa meio absurda aí, né? Nos valores aí não foram muito bem escolhidos, mas a realidade é essa daí, ok? Então, eu poderia até pensar já, olhando até para o gráfico, se fosse uma questão relacionada a teste, alguma coisa do tipo, ó, eu deformei a mola de 10 metros, ok? E apliquei uma força de 20 newtons nela. Se eu aplicar uma força de 100 newtons, né, que é 5 vezes maior que isso, eu teria uma deformação 5 vezes maior, ok? Então, de maneira prática aí, considerando essa proporcionalidade. Fechou? Vamos para o próximo. Próximo aí. Legal aí, rodaninha, pá. Vamos ver. No arranjo experimental da figura, o corpo está descendo com uma aceleração para baixo, de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, esse corpo aqui tem uma aceleração para baixo, ok? De 3 metros por segundo ao quadrado. Desprezando quaisquer atritos, determine a tração no fio nesse instante e adote G igual a 10. Beleza, então você tem aqui o peso do corpo, não é verdade? Peso dele e a tração no fio. Nosso objetivo aqui é achar o valor dessa tração aí, ok? Vamos lá então, a única coisa que a gente sabe é que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é quem ajuda, quem está no sentido da aceleração, nesse caso é o peso, né? Então, peso do corpo, menos quem está atrapalhando. Quem está atrapalhando é a tração. Isso é igual a massa vezes a aceleração. O peso do corpo, olha lá, cuidado, hein? A massa é 30 kg, o peso vai ser 300, certo? Então, 300, beleza? Menos a tração que você quer descobrir é igual à massa do corpo. Qual que é a massa? A massa do corpo é 30 vezes a aceleração, ok? A aceleração vale 3. Então, temos aí menos T igual 30 vezes 3, 90, troca de lado aqui, menos 300. 90 menos 300, menos 210. O menos do outro lado vira tudo positivo aí, né? Então, 210 newtons é a tração que esse fio vai experimentar aí, ok? Então, ficou aí como? Pô, o corpo está acelerado para baixo, velho.
né? Você tem que se ligar que a força resultante tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então é sempre a força que ajuda menos a que atrapalha. Ah, então se o corpo tivesse subindo acelerado, seria a tração menos o peso. É isso aí, cara. Se a aceleração tivesse para cima, seria tração menos o peso, ao invés de ser peso menos tração, ok? Pense sempre no sentido da aceleração para montar a sua força resultante aí, ok? Sempre quem ajuda, quem está no sentido da aceleração, menos quem está atrapalhando aí, firmou? Bora aí na sequência próxima. Questão número 7. Dois corpos, A e B, de massas 1 kg e 2 kg, massas, hein? Cuidado, velho, não vai confundir massa com peso, estão ligados por uma corda de peso desprezível, que passa sem atrito pela polia C. Entre A e o apoio, existe um atrito de coeficiente cinético 0,5. Opa, tem atrito aqui, ó. Né? Então tem uma rugosidade aqui e aí tem atrito nessa superfície, beleza? Superfície com atrito. Se o corpo A for puxado para a esquerda, opa, vai vir alguém aqui então e aplicar uma força para a esquerda. E ela vale 31 newtons. E o bloco B subir acelerado, olha aí, rapaz, a aceleração está para cima, ele vai subir devido a alguém que está puxando ali. Qual vai ser o modo da aceleração desses corpos? Então ele quer saber qual que é a aceleração aí. Primeira coisa, então, marcar as forças, né? Então você tem aqui o peso do bloco B, beleza? Você tem aqui a tração no fio, certo? Tração aí. Aí você vai andando aqui, é o mesmo fio até chegar lá, a mesma tração aí, certo? Beleza? Mesmo valor de tração aí. Agora, saca só, tem mais uma força na brincadeira devido ao atrito que ele mencionou aqui. Ó. Tem um coeficiente de atrito cinético aqui entre o bloco A e a superfície. E o sistema está acelerado para a esquerda. Então, a força de atrito está tentando segurar, atrapalhando aqui, aplicando uma força no sentido oposto, ok? Então, tem o FAT aí atrapalhando o rolê. E é o FAT cinético porque o sistema está escorregando. O nosso objetivo é achar o valor da aceleração. Cara, vamos lá então. Lembra, força resultante igual a MA. Pega o bloquinho A aqui, velho. Bloco A. Né? Ah, tem o peso também, né? Tem o peso do bloco A e tem a normal. Só que está na vertical aí pra gente, essas forças aqui vão se equilibrar, né? Normal aí, ó. Ok? Elas estão em equilíbrio aí na vertical, mas ela vai influenciar na força de atrito. Muito bem, né? Então eu tenho aqui na horizontal que me interessa aí para achar a aceleração, eu tenho aqui a tração e tenho aqui o FAT cinético aí, certo? E para cá eu tenho uma força que está puxando esse conjunto, o F. Já no bloco B, o que eu tenho aqui no bloco B? Eu tenho o peso dele, certo? E a tração, correto? Beleza? É isso que eu tenho no bloco B. Vamos lá escrever a resultante, que é o que a gente sabe. Então, no bloco A, esse bloco A vai estar acelerado para a esquerda, de acordo com o contexto aí. Então, é quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda é o F, né? Ó, FR igual a M vezes A. Não esquece disso, cara. Então, força resultante no bloco A. Quem ajuda, no caso aqui é o F, menos quem está atrapalhando. Quem está atrapalhando? A tração e a força de atrito. Então, menos a tração, menos a força de atrito, ok? Atrito cinético. E isso é igual a massa do bloco A vezes a aceleração, beleza? E no bloco B? No bloco B eu só tenho a tração e o peso. Agora se liga aí, né? O bloco B vai subir acelerado, beleza? Então é a tração menos o peso, diferente daquela outra questão que a gente resolveu agora, que tinha ficado peso menos tração. Então, tração menos o peso do bloco B é igual a massa dele vezes a aceleração. Aí você soma todo o rolê aqui, ó, mais T com menos T, game over, ficou aí F, que é a força que está puxando o conjunto, menos quem? Menos o FAT cinético, menos o peso que está aqui, menos o peso. Isso é igual a aceleração vezes a massa do A mais a massa do B. Massa do A mais a massa do B. Firmeza? Vamos colocar tudo que a gente tem aí, ó. O F vale 31. Pô, cara, mas eu não tenho FAT.
Aí vem no cantinho aqui, ó, calcula o fato separado aqui, ó. O que é o fato cinético? O fato cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a reação normal, certo? E aqui no plano horizontal, ó, a normal está em equilíbrio com o peso. Então, a força normal, ela tem o mesmo valor do peso, o mesmo módulo do peso do corpo A que está aí, certo? Então, ficaria o coeficiente de atrito que vale meio, beleza? Vezes o peso do A. A massa do A é de 1 kg, ok? Peso é massa vezes gravidade, aí não vai vacilar. Então, a normal aí tem o mesmo módulo do peso, que é a massa vezes a gravidade. A massa vale 1, certo? A massa vale 1 e a gravidade vale 10. Então, 1 vezes 10, às vezes dá 10, né? Então, meio vezes 10 dá 5 newtons. Então, você tem um atrito aí que está atrapalhando e que vale 5 newtons. Coloca ele aí, ó. Menos 5, beleza? Menos o peso do B. Quanto que é o peso do B? Ó? A massa do B é 20. Então, o peso... Ou, desculpe, a massa do B é 2. Então, o peso é 20, beleza? Isso é igual a aceleração vezes a soma das duas massas. Então, uma massa vale 1, outra massa vale 2, a soma vai dar 3, certo? Quanto que vai dar, então? 31 menos 5 menos 20, 31 menos 25. 31 menos 25 dá 6, igual a 3 vezes A. 6 dividido por 3, 2. Então, esse sistema vai experimentar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Cara, não tem erro, velho. Ó, tá vendo isso aqui, cara? Isso aqui é a força resultante no bloco A. E isso daqui é a força resultante no bloco B. Perceba que eu tenho 3 forças atuando no bloco A. Essa é a sacada da brincadeira. Tenho 3 forças aqui atuando nele na direção horizontal. Claro que você tem o peso aqui e a normal. Mas lembra, elas estão em equilíbrio na vertical aí. Aí o que aconteceu? Na vertical a resultante é 0. Na horizontal não, eu tenho as 3 forças. As 3 forças entraram aqui, ó. Quem está ajudando, que é o F, menos as duas que estão atrapalhando aí. Isso é igual a massa vezes a aceleração. E no bloco B eu tinha só 2 forças, né? A tração e o peso. A tração estava ajudando, o peso estava atrapalhando, beleza? Daí para frente virou uma análise matemática. Suave? Segue o rolê aí, faz uma pausa nessa questão, dá uma olhadinha aí com atenção para você sacar qual que é o rolê e bora para a guerra. 6, 8. Se um dinamômetro receber uma força de 15 newtons, ocorrerá uma deformação de 15 centímetros na mola. Considerando que a força indicada no dinamômetro é proporcional à deformação da mola, cara, é igual aquela questão que a gente resolveu, só não tem o gráfico, né? Então, ó, se eu fizer um gráfico aqui que relaciona a força com a deformação da mola, aqui está em centímetros e aqui está em newtons. Vai sair uma retinha aí, igual aquela questão que a gente viu agora há pouco aí. Então, quando ele aplicar 15 newtons, vai deformar 15 centímetros. Sei lá, imaginar que aqui que seja o 15 e ele aplicou quanto? 15 newtons, beleza? Ideia de proporção aí. Considerando que a força indicada pelo dinamômetro é proporcional à deformação de sua mola, determine a indicação desse dinamômetro quando a mola sofrer uma deformação de 3 centímetros. Então, agora, ó, se eu deformar a mola de 3 centímetros, qual vai ser a indicação do dinamômetro, que é a força dele aí, né? Então, determine a indicação desse dinamômetro aí. Quer saber o F? Cara, aquele esquema do K, né? Dá para achar o K com esse ponto aqui e tal. Então, vamos fazer isso aí. Ó. O K é o mesmo. Você pode usar a questão da proporcionalidade. Como o K é a força dividido pela deformação, eu vou fazer o seguinte, ó, para facilitar a conta aqui. É proporção, regra de 3, né, velho? Então, ó, o F vale 15 e o X para esse 15 vale 15 também. Isso é igual a o novo F, que eu quero saber, dividido pelo 3. Percebe o seguinte, cara. Aqui, né, daqui para cá, ó, diminuiu quantas vezes? De 15 para 3 diminuiu 5 vezes. Então, daqui para cá também vai diminuir 5 vezes. Cara, tranquilo, né, velho? Então, ó, 15 dividido por 15 dá 1. 3 vezes 1, 3. A nova força vai ser 3
newtons. É a questão aí da proporcionalidade, ok? Ah, e se eu quiser saber o cada mola? Agora você tem dois valores aí, você escolhe. Quero saber o cada mola? 15 dividido por 15. Ou seja, 1 newton para cada centímetro. Então, cada 1 newton causa uma deformação de 1 centímetro na mola. Era muito suave, né? Vamos para o próximo aí. Vamos lá. Um veículo de massa 600 kg percorre uma pista curva de raio 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente 0,5. Esse coeficiente é estático, sem escorregamento, né? Então, adote G igual a 10... Ah, não, esse atrito aí é atrito de escorregamento lateral. O coeficiente é 0,5. Esse é o limite, né? Adote G igual a 10. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere-o como um ponto material. Beleza. Então, clássico de movimento circular. Imagina que o veículo está fazendo lá a curva dele, ok? Apontando para o centro da trajetória aí. Ele está com uma certa velocidade e tal. E aí vai aparecer quem aqui para não deixar ele derrapar? O FAT, não é? Então, FAT estático aí não vai deixar ele derrapar. Então, você tem um FAT aí, ele está na situação limite, quase que escorregando aí, né? Ele quer saber qual que é a velocidade máxima para continuar aí sem derrapar e conseguir fazer a curva. Então, vamos lá. Ó. A gente tem aqui, apontando para o centro da trajetória, a aceleração centrípeta, né? Então, de acordo com a lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente tem um movimento circular, então faz aí uma força resultante centrípeta e a aceleração centrípeta, beleza? Vale lembrar aqui que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, beleza? Então, mv quadrado sobre r, ok? Então, eu tenho isso daqui, ó, né? A força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é v quadrado dividido por r. Mas a questão é, qual é a força resultante centrípeta? Lembra, a força resultante centrípeta não é uma força, né? É uma soma vetorial. Então, eu tenho aqui como soma vetorial só o FAT, que está apontando para o centro da trajetória. Então, no lugar na força resultante centrípeta, vai entrar a força de atrito. E isso vai ser igual a massa vezes v quadrado sobre r, ok? Mas quem que é a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Isso é igual a mv quadrado sobre r, beleza? Tem erro, cara, vai trocando aí o que você já conhece. Então, o coeficiente de atrito, agora quem é a normal? A normal aqui, considerando que a pista é horizontal e não tem condições aerodinâmicas do veículo, vamos assumir então que a normal é o próprio peso do veículo, ok? E a normal então será massa vezes a gravidade. Só troquei esse cara aqui por isso daqui, ok? No lugar do normal, coloquei o peso aí. E isso continua sendo igual a mv quadrado sobre r. Olha aqui, ó, massa e massa, game over. Rapaz, se liga aí, ó, passo R para lá, fica mi vezes R vezes G igual a V quadrado. Então, guarda na manga essa expressão aqui. Você vai usar ela muito, cara. Mi vezes R vezes G. Eu só acabei fazendo uma dedução para você aí. Você pode chegar nisso tranquilo, né? A gente começou brincando aqui com a ideia da resultante centrípeta. Então, a velocidade máxima aí que o veículo pode ter sem deslizar, sem escorregar, sem sair da curva aí, é a raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes o raio da trajetória vezes a gravidade. Toma cuidado com unidades de medida, aí não é metro, porque aqui está metro e tal. Né? Então é isso. Calcular a raiz quadrada, você acha a velocidade máxima. Raiz quadrada do raio do coeficiente, que vale meio, vezes o raio da trajetória, que é 80, vezes a gravidade, que é 10. 80 vezes 10, 800. 800 vezes meio, 400. Então, raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 400 dá 20 metros por segundo. Então, esse carro aí vai fazer a curva com velocidade limite de 20 metros por segundo ou 72 km por hora. Só sair daqui,
ok? Não tem erro. Então, na curva ali, raiz quadrada de μ RG para achar a velocidade limite. Tranquilo? Questãozinha 10 aqui trata do tema da gravitação. Já estou vendo aqui, ó. Vamos ver. Então, vamos lá. O que temos aí? De gravitação. A figura representa a trajetória elíptica de um planeta em movimento de translação ao redor do Sol. Planetinha aqui, pá, de rolê em torno do Sol. E 4 pontos sobre essa trajetória. MP, que representa o periélio. O periélio é o ponto mais próximo do Sol, ok? N e A. E o A representa o afélio. O afélio, cara, é o ponto mais afastado, mais longe do Sol, e o periélio é o ponto mais perto do Sol, ok? Então, quando o corpo está passando nesse ponto aqui, ele está o mais próximo do Sol possível. E lá ele está mais afastado. Então, vale lembrar aqui, cara, as leis de Kepler, né? A gente tem aí a primeira lei, que é a lei das órbitas. A órbita do planeta em torno do Sol é elíptica, como está representado aí, né? Uma elipse. Aí você tem a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, que diz que a linha imaginária aqui, ó, que liga o planeta à estrela, varre áreas iguais em tempos iguais. E você tem a terceira lei de Kepler, que relaciona o período orbital com a distância média do planeta à estrela. E ainda a gente tem a teoria universal da gravitação do Newton, né? O Kepler ele não conseguia explicar, por exemplo, que quando o planeta, por exemplo, estava mais próximo do Sol, ele tinha uma velocidade maior, quando estava mais afastado tinha uma velocidade menor. Ele não consegue explicar isso. Quem vai falar para a gente disso é o Newton com a teoria universal da gravitação. Newton fala para a gente que a força gravitacional é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a massa do planeta, vezes a massa do Sol, por exemplo, dividido pelo quadrado da distância entre seus centros de massa, ok? E aí o Newton consegue explicar então porque quando está mais perto vai mais depressa e quando está mais longe vai mais devagar, por conta da força gravitacional aí, ok? Então vamos analisar o rolê aqui, ó. O que ele fala pra gente? O módulo da velocidade escalar desse planeta sempre aumenta no trecho MPN, vamos ver, MPN, não, ok? De M para P, né, daqui para cá, ó, você tem aí a aproximação. Então, daqui para lá está acelerando, 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 até o momento em que passa pelo ponto P e aqui ele atinge a velocidade máxima, ok? É o ponto mais próximo, o periélio. Nesse ponto, a velocidade do planeta é máxima. Então, de M para P, o movimento é acelerado. A velocidade está crescendo de M para P, ok? Aí, depois que ele passa por P, a velocidade vai diminuindo. Então, ele deixa de acelerar. E aí vai diminuindo, cara. Passou pelo ponto N, a velocidade já está menor do que P. Então, daqui para cá está com movimento retardado e daqui para lá está com movimento acelerado, ok? Então, moiou, sempre aumenta? Não, aumenta de M para P e começa a diminuir de P para N. Então, está errado. Sempre diminui no trecho N a M. Bom, N para A está diminuindo. Movimento retardado, retardado, retardado. Quando chegar no ponto A, que é o ponto mais afastado do afélio, a velocidade é mínima. Aí começa a aumentar de novo. Então, daqui para lá vai ficando acelerado, 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 né? Então, está aumentando de A para P. É a mesma situação, né? De M para P estava aumentando, de P para N está diminuindo, de N para A está diminuindo e de A para M está aumentando. Então tá errado aí, né? Sempre diminuindo. Não. De N para A diminui e de A para M ali está aumentando. Tem o mesmo valor no ponto A e no ponto P? Não. No ponto A velocidade é mínima, é o afélio, e no ponto P a velocidade é máxima, é o periélio. Letra D, está aumentando no ponto M e diminuindo no ponto N. Opa, verdade. Então, no ponto P, ela está naquele processo de aumento, beleza? Está crescendo. E no ponto N, ela está naquele processo de diminuição. Perfeito, está aumentando no ponto P e diminuindo no ponto N. Então, se liga, ó, de A para P, o movimento é acelerado. De P para A, o movimento é retardado. Letra E, é mínima no ponto P? Não, é máxima no ponto P, ok? É o periélio. E máxima no ponto A? Não, é mínima no ponto A, que é o afélio,
beleza? Espero que tenham gostado aí dessa revisão rápida. Estudem aí, analisem as questões, parem para resolver com mais cuidado, olhem com cuidado para as questões e, claro, né, resolvam alguns exercícios a mais aí para vocês irem construindo conhecimento em física aí. Bons estudos e até nosso próximo encontro aí no Trivium Pi. Valeu, fiquem com Deus e que a força esteja com vocês.